Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre faltas ao trabalho. Você sabe a diferença de uma falta justificada para uma falta injustificada? Bom, pessoal, as faltas justificadas são aquelas faltas ao trabalho que estão previstas em lei. É uma falta em que o funcionário pode deixar de trabalhar sem ter nenhum valor descontado do seu salário, sem ter nenhum prejuízo em relação àquela falta. Essas faltas, elas estão previstas lá na CLT, que são as consolidações das leis do trabalho, mas elas também podem estar numa convenção coletiva de trabalho, nas normas da Previdência Social e até mesmo em outras legislações aplicáveis. E aqui, tratando especificamente das faltas que estão previstas lá na CLT, elas estão elencadas no artigo 473. Vamos ver o que diz esse artigo da CLT. O artigo 473 da CLT traz, então, as hipóteses em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem sofrer nenhum prejuízo no salário. Então, a primeira hipótese do inciso 1 diz que ele poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, que é a esposa ou o marido, ascendentes, que são os pais, os descendentes, que são os filhos, no caso de morte de irmãos ou de pessoas que, declarada na CTPS, na carteira de trabalho do funcionário, viva sobre sua dependência econômica. O inciso 2 traz que poderá faltar em até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. O inciso 3 traz que pode faltar por um dia no caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Na verdade, esse item ele foi revogado e esse prazo foi convertido de um dia para 5 dias. O inciso 4 traz aqui por um dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. O inciso 5 diz que pode faltar até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva, enquanto o inciso 6 traz que pode faltar no período de tempo em que estiver a cumprir exigências de serviço militar. No inciso 7, diz que poderá faltar nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, também sem limitar a quantidade de dias. E o inciso 8 diz que pelo tempo em que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Então, se você precisa ir até o fórum, seja para mover uma ação contra alguém ou até mesmo figurar como testemunha em algum processo, o período que você tiver figurando em juízo, você não terá desconto em salário, independente de horas ou dias que se fizer necessário. O inciso 9 diz que pelo tempo em que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. O inciso 10 é de até 2 dias para acompanhar a consulta médica e exame complementar durante o período de gravidez de esposa ou companheira. O inciso 11 diz que pode faltar por um dia ao ano para acompanhar um filho de até 6 meses em consulta médica. E o inciso 12 traz que pode faltar em até 3 dias a cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Vimos aqui, então, as hipóteses que estão elencadas no artigo 473 da CLT, onde se prevê que o funcionário falte ao trabalho sem sofrer nenhum tipo de punição. Ele não tem nenhum tipo de desconto no salário por essas faltas justificadas. Vale lembrar também que é importante apresentar a documentação que comprove essa falta, o motivo dessa falta. No caso de um casamento, por exemplo, é importante trazer a certidão de casamento. No caso do óbito de um cônjuge, de um ascendente ou descendente, é importante apresentar a certidão de óbito para comprovar à empresa a veracidade daquele fato alegado. Mas é importante falar que não são todas as hipóteses que estão previstas aqui no artigo 473 da CLT. Eu vou trazer agora outras hipóteses que também permitem que se falte ao trabalho sem que haja nenhum desconto. As primeiras seriam as normas da Previdência Social. Eu traria como exemplo aqui um salário maternidade, um acidente de trabalho, que é um período em que o trabalhador vai se ausentar da empresa sem sofrer nenhum tipo de desconto.
Outro exemplo seriam as faltas que estão previstas em outras legislações, como, por exemplo, o artigo 6º, a linha F, da Lei 605 de 49, que diz respeito aos atestados médicos. Um terceiro exemplo aqui seriam os regimentos internos das empresas. Pode ser que a empresa conste que a morte de um animal de estimação ou de alguma outra pessoa que não está elencada lá no artigo 473 da CLT possa também dar o direito àquele funcionário de faltar ao serviço sem que haja o desconto em seu salário. E, por fim, trazemos aqui as hipóteses da Convenção Coletiva de Trabalho, que também poderia ser inserido a morte de um animal, mas poderia inserir a morte de outras pessoas próximas, que também não estão previstas em lei, como a morte de namorado, morte de tio, sogro, ou qualquer outra situação que se faça necessário e que porventura não esteja previsto em lei. Então, essas últimas hipóteses, embora não constem no texto legal, se constar numa convenção coletiva de trabalho ou até mesmo no regimento interno da empresa, ela tem validade e o funcionário passa a ter o direito de faltar como sendo uma falta justificada. Lembrando que essas faltas são algumas das mais comuns, das principais, mas elas não são todas. Existem diversas faltas justificadas previstas em legislações específicas que, se eu fosse trazer aqui, tornaria o vídeo muito extenso. E o que seriam, então, as faltas injustificadas? Quando que o funcionário falta ao trabalho e ele pode ser punido por isso, ele pode sofrer um desconto no seu salário, um desconto, a perda do seu descanso semanal remunerado. Quando que isso ocorre? Na verdade, as faltas injustificadas são todas aquelas que não estão previstas em lei. Isso permite com que a empresa desconte o dia do trabalho que não foi efetuado e desconte também o DSR, que seria o descanso semanal remunerado daquele trabalhador que faltou de uma forma injustificada durante a semana. Essa falta injustificada poderia até ter um motivo lógico, porém, por não estar previsto em lei, ela não pode ser considerada como justificativa. Eu traria um exemplo, a morte de um tio. Ela não está prevista em lei. Se ela também não tiver no regimento interno da empresa e nem na convenção coletiva de trabalho, embora exista um motivo para você não ir trabalhar, esse motivo não é justificável perante a lei. Então a empresa pode sim descontar esse dia de trabalho e, assim como o dia, pode descontar o descanso semanal remunerado. Fazendo um resumo final sobre a diferença entre falta justificada e falta injustificada, as faltas justificadas são aquelas que estão previstas em lei ou que foram inseridas numa convenção coletiva de trabalho ou até mesmo no regimento interno das empresas. Enquanto as faltas injustificadas são aquelas que não estão previstas em lei. Embora se tenha um motivo para não ter ido ao trabalho, essas faltas não estão previstas em lei e elas podem sim ser consideradas injustificadas, com as punições ao empregado. No caso aqui, seria o desconto do pagamento pelo dia que ele não trabalhou, o desconto também do DSR, que seria do descanso semanal remunerado, e alguma outra punição que a empresa julgar pertinente, de acordo, obviamente, com a natureza daquela falta. Eu espero, então, que esse vídeo tenha sido útil para você. É um enorme prazer ter vocês aqui comigo e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.